Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do B-Flow Podcast. Não sei se tu tá assistindo de manhã, de tarde ou de noite, mas o importante é que tu tá com a gente, tá aqui, né, curtindo o nosso trabalho, curtindo nossas entrevistas, que a gente sempre tem o objetivo de trazer grandes histórias para vocês. Inicialmente, a gente quer te fazer um convite, né, que se inscreva no nosso canal, que compartilhe este vídeo e os outros também que já estão disponíveis para vocês. Quero começar dando um alô também para o meu grande brother Fabrício Medeiros, que está na técnica. Dale, pessoal, um abraço a todos, hein? Mais um programa, hein, Fabrício? Mais outro. Maravilha. Hoje especial, hein? Muito especial, né, cara? Não, abrimos uma sessão extra de gravação, né? Bueno, e também queremos agradecer aos nossos apoiadores que estão sempre com a gente. Então, mandar um abraço para a galera da Água Mineral Itaara, o nosso muito obrigado. Lovely Moments, nosso muito obrigado. Tempo de Mar, né, Moda Surf, grande abraço para o André e companhia. Dona Luna Pet Shop, muito obrigado. E X do Raio, nosso grande abraço. Bueno, vamos ao que interessa então, né? No episódio de hoje, a gente tem o grande prazer, né, de estar recebendo no nosso estúdio um cara que faz a diferença na política, né, de longa data já, se não me engano, mas aí ele vai contar direitinho para nós isso aí, mas se não me engano ele foi um dos prefeitos eleitos mais novos do Brasil, ou do estado do Brasil, eu não me lembro agora, mas deixa ele contar pra gente, porque esse é o objetivo, né? Ele vinha aqui contar a história de vida dele aí. Então, com vocês, a partir de agora, no B-Flow Podcast, Marcos Vinícius. Meu amigo, que Lucas, maravilha, hein? Prazer estar aqui contigo. Fabrício, alegria estar com vocês aqui também, com todo o time aí que nos acompanha hoje também nos bastidores. Está aqui o Lucas Brite com a gente, né? Porque a gente está na casa de músicos aqui, né? Então tem mais um músico aqui também no estúdio. Cara, um prazer grande poder estar aqui. Primeiro, meus parabéns, né, para vocês pelo projeto, né, pelo podcast, pelo estúdio, pela qualidade que Camaquã tem através das mãos de vocês nesse empreendimento que, assim, sobe a régua, né? Sobe a régua da qualidade na produção musical da nossa região e também com um trabalho aqui hoje diferente daquilo que a gente vê, né? Temos alguns podcasts na região, não tenho dúvida disso, mas o que a gente está vendo aqui hoje é um senhor podcast. Então, meus parabéns, alegria estar aqui contigo. Não, cara, a gente que se orgulha, né? Porque não é fácil, né, manter as ideias que a gente costuma construir. Esse programa mesmo a gente já vem construindo desde o ano passado e já estamos beirando o episódio número 100. Então, muitas pessoas já passaram, já tiveram nesse lugar. E eu sempre digo que, independente, né, Marcos, esse podcast não é um podcast musical, né? Ele tem o objetivo de trazer as histórias de pessoas que fazem a diferença no seu segmento. Exatamente. Então, se tu tá sentado aí, cara, com certeza tu faz a diferença. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Dentro da política, né? Eu tenho certeza que muitas coisas boas que acontecem para Camaquã e região, né, passam por ti também. Muito obrigado. Né? Tem o teu trabalho, tem o teu olhar para nossa região. Mas, né, falando, cara, todo mundo conhece o Marcos Vinícius político, certo? Mas, cara, tu tem teu CPF, digamos assim, né? Sim. Então, vamos começar assim, ó. Como é que começou a tua história? Cara, tu é natural da onde? Onde que tu estudou? Então, o pessoal fala do Marcos CPF, o Marcos político, né? Na verdade, eu tenho mais tempo de vida como político do que sem política, né? Eu estou hoje com 43 anos de idade, mas esse ano, em especial esse ano, completa 22 anos que eu tive a oportunidade de ser eleito pela primeira vez. Eu fui eleito vereador no município de Sentinela do Sul e, na sequência, prefeito. Mas a minha história política, a minha história de caminhada política, né, tem uma relação intensa aqui com a região. Meu pai é daqui de Camaquã, nascido aqui em Camaquã, se formou no município de Pelotas e, depois de formado, escolheu um lugar onde não tinha nenhum profissional de saúde, ele é dentista, né, para estabelecer o consultório dele, e foi para o distrito de Tapes, chamado Vila Vasconcelos, que depois se tornou Sentinela do Sul. Eu tenho um tio-avô meu que foi um dos fundadores da Arena, do partido antigo, né, falecido,
Partido Arena, né? Extinto Partido Arena, aqui na região. Foi vereador também pelo município de Tapes. E a minha família sempre teve um vínculo assim, muito grande com a atividade comunitária. Todo mundo, dentro do possível, ajudando a servir. Seja na igreja, seja nos conselhos comunitários, nas atividades que tinham lá. Então, eu sempre tive muito envolvimento. Eu falo, né, Lucas, que é a primeira imagem que eu tenho de política na vida. Eu tinha 5 anos de idade e entregava santinho debaixo das portas das casas para esse meu tio-avô, que era, na época, candidato e depois vereador, né, pelo PDS. Ele foi eleito pela Arena a primeira vez, mas depois pelo PDS, em Tapes. Só que a campanha que ele fazia, o lugar onde ele se elegeu, o reduto dele era a Vila Vasconcelos, que depois virou Sentinela do Sul. E sempre foi ali. Hoje eu digo assim, eu volto no tempo e tento lembrar, né, onde é que começou essa história de política e tudo, né? Cara, sempre foi, né? Sempre foi. Eu tô com 43 anos, então digo, sempre foi de uma modo ou outro muito próximo à política da minha vida. Mas eu percebo assim que eu teria alguma ação ou sentido para vocação na política quando eu paro para lembrar lá de trás. Lá de trás eu tinha 9 anos de idade, mais ou menos, por aí. Eu faço aniversário dia 20 de novembro e o meu irmão, que é mais novo que eu, faz no dia 22. Então a mãe sempre organizava uma festa para os dois, né? Era um bolo para os dois, com vela de um lado, vela do outro. Se deu, né? Ajeitava. Economizava uma festinha, uma né? festa, né? Ajudava eles lá. E ajudava, assim, né, também quando ela queria fazer uma decoração, era uma para os dois, né? Uhum. Mas teve um ano ali, que foi por volta dos 9 anos, que eu tive um conflito com o meu irmão, com a minha família, que foi o ano que o Marquesan, o antigo Marquesan, não que foi prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, mas o Marquesan antigo, havia perdido a eleição para o governo do estado, para o Alceu Colares. Cara, eu fiquei frustrado demais, tinha 9 anos, chorava de tristeza, por conta daquela derrota, né? E lá na época, o segundo turno das eleições era dia 15 de novembro, e meu aniversário era dia 5, então quebrei o pau porque eu queria que o aniversário fosse do Marquesan, e não dos Thundercats, que era o que o meu irmão queria na época. A gente quebrou o pau e a mãe deu um jeito lá e botou metade da garagem com os Thundercats e a outra metade com o que sobrou da campanha. Cartaz, aqueles cartazes antigos que eram de papel, que colavam na parede, bandeira do PDS antigo, do 11, né? Então, cara, foi um aniversário, sim. Fiz eleição simulada nesse meu aniversário. Cédulazinha que eu mesmo fiz à mão, né? Voto impresso, né? Feito à mão. Abri uma urna, chamei meus colegas do colégio e, cara, lá dentro de casa, com bolo, guaraná, né? Com salgadinho. O Colares também ganhou aquela eleição. O Marquesan perdeu de novo. Foi a maior frustração que eu tive na vida. Foi a maior derrota que eu tive na vida. Aquilo ali, cara, eu fiquei assim, acho que umas 2 semanas bicudo por aquilo. Mas depois de muito tempo eu olho para aquela brincadeira de guri, né? E me vejo, pô, aquilo ali de alguma maneira é vocação. Como às vezes tu vê alguns caras que, né? Eu tô aqui dentro do estúdio, né? Às vezes tu pega umas crianças de 2 anos, bota numa bateria, eles estão ali arrebentando a bateria, mandando bem. Gurizinho aí com violão na mão, mandando bem no violão. Ou tantas outras coisas, né? Então a política para mim acho que foi uma coisa assim, muito de olhar com admiração o que se fazia dentro da minha família, então convivia com aquilo, mas também eu acho que um pouco também de vocação para isso, né? Eu fui muito cedo assim, participando da vida política, fui presidente de Grêmio Estudantil no município de Tapes, lá na época no colégio que a gente estudava, no Patrício Vieira Rodrigues. Fui membro da UGES, União Gaúcha, Estudantes Secundaristas. A gente representou toda a região Costa Doce naquela época, né? Eu era um dos vice-presidentes da UGES e eu tinha o vice dessa região aqui, da regional. Então vinha muito aqui na época de colégio, aqui no Cônego Walter, no SET. Colégio das Irmãs não, porque era privado, mas os grêmios estudantis ainda funcionavam ali. Então, fiz muita relação de amizade com a turma aqui em Camaquã desde aquela época. Tem muitos amigos hoje aqui em Camaquã que eu conheço da época que convivia no segundo grau, né? Hoje ensino médio com a turma. Mas a política mesmo, eu digo assim, primeiro gesto faz 22 anos. Eu fui eleito vereador em Sentinela do Sul, fui o mais votado.
E tinha uma tradição lá, que o vereador mais votado da cidade assumia a presidência da Câmara no primeiro ano. Foi o que aconteceu comigo, fui o mais votado, assumi no primeiro ano. O prefeito que nós havíamos apoiado teve o mandato cassado logo depois disso, e eu acabei assumindo interino o comando da prefeitura aos 21 anos de idade em Sentinela do Sul. Fiquei 8 meses assim naquela indefinição de quantos dias eu ficava ou não no governo, até que definiram por uma nova eleição. A gente tinha feito um trabalho que estava chamando a atenção das pessoas, estava na região despertando curiosidade, né? Aí fomos para a urna. Naquele momento, a eleição fora de época, fui para a urna. E me elegi. Fui, na época, eleito aos 21 anos, tomei posse aos 22, e fui o prefeito mais jovem do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Foi uma eleição, para quem gosta de política, eu sempre digo uma eleição linda, assim, porque só tinha aquela eleição naquele dia, então... Cara, eu recebi no meu palanque, assim, do comício, né, de encerramento da campanha, o Pedro Simon, que era ex-governador, o Jair Soares, o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, figuras assim que eram emblemáticas assim, na vida política, foram na Sentinela do Sul participar daquilo, né? E foi demais, cara. E muita gente, quando eu falo assim, lembra, eu já tinha ouvido falar essa história aí do prefeito mais jovem no Brasil. Então é tu, o Roberto Carlos, Ramon, esse cara sou eu, esse mais jovem do Brasil sou eu. Na época, quando a gente dava a bola ainda para Globo, eu pelo menos não consigo mais assistir, né? Só quando tem futebol hoje, mas na época até Fantástico deu aquilo, né? Saiu matéria no Fantástico, então foi algo muito interessante, assim. Então, mas a vida política, a vida pessoal do Marcos, ela é quase a mesma porque ela começou muito cedo. Eu tenho uma vida antes da política, que se limita assim, uma vida de estudante, né, e de alguém que trabalhava também na noite. Era muito isso que eu fazia enquanto antes, né, da prefeitura, antes de ser vereador. Aos 14 anos de idade eu comecei a dar aula de informática na escola onde eu estudava, lá em Tapes. Era professor de informática, eu dava aula de MS-DOS, que a galera não tem nem ideia do que é isso, Eu me mas lembro disso. tela preta, né? A cara do Lucas apavorado. Não tem nem ideia do que é, né? Não. O Fabrício deve lembrar disso aí, do DOS. Lembra? Claro. Né? C2 altexec.bat, aquelas coisas para format.com, que tu formatava um disquete. Só comando. Só comando, Só nos né? comandos. Tu tinha que ter uma memória boa para tudo aquilo ali, né? Eu dava aula de DOS e aula de Windows 3.11, que foi antes do Windows 95. Quando entrou o Windows 95, foi a revolução, né? Aí tu tava vivendo era o Jornada nas Estrelas, né? Quando entrou o Windows 95. Era a IA de hoje. Era IA, era uma coisa maluca. Não, bonito, tinha cor, né? Tinha cor, era colorido, assim. E, além disso, né? Eu trabalhava com eventos, ajudava umas casas noturnas, ou fazia as minhas próprias festas, né? Aí envolvia movimento de juventude política junto, mas aqui em Camaquã a gente, na época, chegou a promover alguns eventos de Camaquã ajudando na região. A gente, na época, tinha algumas casas noturnas aqui em Camaquã que bombavam na época. Tinha Pop Rock Café, na época eu vendia ingresso para Pop Rock Café, ajudava a mobilizar a gente para cá. Trabalhava como promoter, né, naquela época. A Pop Rock já era... Já era anos 99, 2000 ali, né? Sim, já era bem mais recente. Isso. Cara... Esses movimentos do Bailoco, a gente ajudou muito aqui também na época. E eu tinha os meus eventos também lá em Sentinela. Um deles, que eu sempre tentava trazer o pessoal de Camaquã também muito para ir, era o Forrock. Teve uma época, né, parece que nós estamos falando das antigas, a gente né? Teve uma época que foi moda forró nas noites em Porto Alegre. Tu te lembra isso? Tinha um forró do Manara. Tinha uma casa noturna que tocava forró. Aqui também as bandas vinham, né? Então eu fazia uma festa que misturava forró e rock, que era o Forrock. Primeiro uma parte de forró e depois uma banda de rock, e depois ficava aquela misturança ali. A gente fazia junto com a semana junina, assim, sabe? Aquela época de festa junina. Então a Dr. Dog esteve lá com a gente na época tocando. A turma da Art Show, a gente também, né, começamos junto na época, eles eram Left Right, faziam festa com a gente lá também. Tinha Left Right, tinha a Space Produções. Space Produções, é isso aí, as duas, né? Nós tocamos em Sentinela através da prefeitura, né? Da prefeitura muitas vezes, a Blast, né? É verdade, muitas. Muitas vezes.
E ainda lá naquela época de guri, a gente fazia também bastante excursão, era uma coisa que eu adorava fazer, cara. Menor de idade ainda, já na época, 16, 17 anos, ganhava uns pila até com isso. Eu fazia excursão pro cinema. Levava a gurizada para assistir, cara, para assistir Entrevista com o Vampiro, Titanic, levava pro Praia de Belas, assistir o filme e ganhava um Big Mac. Era isso o pacote, excursão pro Planeta Atlântida, com camiseta e kit completo de bebida e água e tudo, né? Cerveja no ônibus. Oktoberfest, fiz bastante, fiz Ibiza em Gramado. Então eu trabalhava muito com isso. Quando eu fui para a política, eu tinha, claro, aquela coisa da credibilidade da família, lá do meu pai, mas a gente tinha também uma identidade própria, que era essa relação com os jovens da cidade, né? Quando eu fui prefeito, a primeira coisa que eu busquei fazer foi tentar trazer essa gurizada que me acompanhava nos eventos, participava comigo nos eventos, para fazer parte da prefeitura, né? Muita gente achava que aquilo ia ser loucura, mas foi muito bom. Tu te lembra lá na época, a galera da prefeitura era todo mundo muito jovem, né? Os secretários eram muito jovens. Todos os jovens. Eu me lembro quando eu fui escolher alguns secretários, né? Eu fui na casa de um senhor lá no interior de Sentinela, numa comunidade chamada de Bela Vista, convidar ele para ser meu secretário da fazenda, um agricultor. Ele olhou, não, mas que jeito, cara? Como é que eu vou ser secretário na fazenda? Que jeito? Eu mal dou conta da minha aqui. O cara, não, tu vai ser meu secretário da fazenda, tu que tem história partidária, tu que é um cara, né, raiz do partido, mas através do teu filho tu vai ser o secretário. Teu filho está ali na Fundasul fazendo contabilidade e é um cara que eu tenho certeza que vai passar por aqui esses 2 anos, 3 anos que a gente tem mais pela frente, vai qualificar o currículo dele, é um cara correto, honesto e vai ajudar. E a mesma coisa a gente foi fazendo com outros jovens, formamos um grupo de secretários na administração de Sentinela, que a média era entre 18 e 30 anos de idade. E deu certo, tanto que eu fui reeleito, né? Na época fui reeleito com a maior votação que um prefeito já fez lá no município. Tive 2 mandatos. Meu segundo mandato fui presidente da FAMURS, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. Né? Fui presidente antes da Associação aqui dos Prefeitos da Costa Doce, mas fui presidente da FAMURS. E de lá, né, fui presidente ainda da Fundação Tarso Dutra, que é uma fundação de estudos políticos e administração pública. Saí da prefeitura em 2012 e comecei esse projeto de buscar condição de representar a nossa região na Assembleia Legislativa, defender os setores aqui da nossa região. Então, a jornada do Marcos pessoa física e do político, ela se mistura desde resumindo assim, né, desde que eu tinha 5 anos de idade, era a mesma coisa, né? Tem o Marcos fora dos bastidores, que é o Marcos Vinícius pai, o Marcos Vinícius amigo, dos amigos, né? O Marcos Vinícius marido, filho, né? Esse existe. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, menos tempo do que eu gostaria, né? Menos Sim. horas disponível para isso do que eu gostaria. Mas é uma vida assim que a gente sente propósito que está fazendo. Então eu gosto do que eu faço, cara. Sinto muito prazer do que eu faço e vejo sentido naquilo que a gente faz. Porque nós vivemos uma região com tanto potencial, né? A nossa região, cara, a metade sul, é assim, indiscutivelmente a região mais empobrecida do estado, a metade sul, onde Camaquã está inserido. Porque a gente diz, tem que ter um deputado, né, de Camaquã, tudo bem, mas não se elege deputado municipal. Né? Um parlamentar ele tem que representar bandeiras, causas ou regiões, ou, se possível, tudo junto. E nós vivemos numa região, que é o contexto geral da nossa região, que é a metade sul, essa região do estado, assim, que se tu pegar a BR-290, lá de Uruguaiana até chegar em Guaíba, tu corta o estado no meio, né? Metade de baixo, metade de cima do estado. Nós temos hoje 60% do território do estado, é o nosso território. Nós temos aproximadamente 40% da população gaúcha dentro desse território, né? Que é o maior, mas a gente só tem 30% da renda do estado está aqui. E aí tem vários fatores que explicam isso. A necessidade de ter representação política, ela se mostra necessária mesmo, porque um dos grandes fatores que a gente é uma região mais empobrecida que as outras é o fato de ter menos representantes. Eu sempre faço o exemplo aquele. Nós temos 55 deputados estaduais hoje no estado. Nós temos 5 só na metade sul.
Só 5. Só 5 deputados que são naturais desse canto aqui. É que se tu for armar um jogo de futebol, tu bota 11 jogadores do lado. Na proporção, é como se nós tivesse um jogador só dentro de campo nessa parte de baixo. É isso. Como é que nós vamos marcar gol desse jeito? Nunca. Né? Melhor que possa ser o goleiro, ele não vai dar conta de fazer frente a um desequilíbrio como esse. Então, esse é um ponto nosso, assim, que eu vejo que a região tem de fator que explica também, de certo modo, o empobrecimento histórico dela, porque em regiões com mais representatividade, tu consegue, de alguma maneira, priorizar investimentos para essa região, atrair negócio, atrair empresas, ofertar incentivo fiscal para a chegada de novas indústrias, novas plantas, tu estrutura universidades, né? Quais são as nossas universidades hoje na região? A gente tem a UBRA em Guaíba, nós vamos ter aqui uma unidade da Unicelv em Camaquã, e depois nós vamos ter as universidades de Pelotas, 2 universidades em Pelotas. Agora tem as universidades do Pampa e tudo, mas é isso. Tu olha da Ponte do Guaíba para baixo, tu tem faculdade em Santa Cruz do Sul, Centro Tecnológico em Santa Cruz do Sul, tu tem em Lajeado, tu tem em Caxias do Sul, tu tem em Bento Gonçalves, tu tem lá na região de Passo Fundo, tu tem em Juí, tu tem em Santa Rosa. Então, isso também é um ponto, né? A representatividade política consegue priorizar essas coisas. Da mesma maneira como a representatividade política, ela dita o que é prioridade também no Estado em relação ao crescimento. Então, a nossa busca na chegada da Assembleia Legislativa, no mandato, agora nesses primeiros 3 anos e meio, a primeira coisa foi mostrar que a região verdadeiramente existe. Então, nós conseguimos levar os debates, né, para dentro dos debates da Assembleia Legislativa, os assuntos da nossa região. Por exemplo, Comissão de Constituição e Justiça, não se falava de Costa Doce lá, hoje se fala. Comissão de Saúde, muito pouco tinha assuntos relacionados à Costa Doce. A não ser quando algum líder aqui, um vereador e tal, procurava algum deputado de outra região para levar um tema. Hoje, isso é assunto constante no dia a dia. E assim a gente vai, de alguma maneira, chamando a atenção, lembrando da existência. Quem não é visto não é lembrado, então lembra da existência e começa a se tornar prioridade. E muitas coisas nesses 8 anos, né, eu estou há 3 anos e meio, mas né, nesses 8 anos assim, o Estado conseguiu ajustar, mas boa parte desses ajustes se tornaram investimentos na região a partir de agora. E aí dá para listar um monte de coisa que veio para cá, né? Por exemplo, nesses 3 anos e meio, trabalhando e priorizando, porque um deputado, quando vota um projeto do governo, ele tem que votar sabendo de que modo aquele voto sim ou voto não vai converter em algum resultado. Né? Então, nesse período, dentro das prioridades do Estado, nós conseguimos dar avanço, por exemplo, no início das obras de Amaral Ferrador, que é a conexão asfáltica de Amaral Ferrador. Conseguimos o mesmo com relação a Cerro Grande do Sul, Barão do Triunfo, Mariana Pimentel. São obras de acesso asfáltico que a gente conseguiu buscar. Depois disso, tem todo o trabalho de revitalização das principais escolas da nossa região, que era um grande desafio. O CIEP aqui, por exemplo, em Camaquã, uma obra aguardada há quase 15 anos, 16 anos, já evoluiu um pouco, 30% das obras já estão avançando aqui nesse período. Investimentos que a gente conseguiu construir, ainda que menores do que um deputado federal pode conseguir, mas conseguimos na área da saúde, para os hospitais, para os nossos municípios. Bom, os temas ligados à área da inovação, tem bastante coisa aí que se buscou, mas é muito nessa luta, né, Lucas, assim, de hoje tentar de alguma maneira puxar o cobertor um pouquinho para o nosso lado. Como deputado estadual, eu digo, eu nunca tive a ilusão de que dentro de campo eu seria o atacante, o centroavante. Não. Como deputado estadual, a gente é zagueiro. A gente tem que trabalhar aqui primeiro para evitar prejuízo. Defendendo. Então, onde é que nós trabalhamos basicamente? Foram fazendo defesa. A defesa contra os pedágios mais caros do Brasil, vocês devem lembrar, o governo passado e o governo atual tentou reeditar os pedágios aqui com a Ecosul, queria renovar o contrato com a empresa Ecosul. Hoje eram 3 pedágios até em direção a Pelotas. Eles estavam querendo ampliar isso para praticamente 9 pedágios, um sistema free flow, e ainda pedagiar de Camaquã a Porto Alegre. Cara, isso é um absurdo, né?
Não que a gente não possa conviver com concessão, mas é um absurdo só ter pedágio na BR-116, da Ponte do Guaíba para baixo, na região metropolitana não ter nada, nos Sinos não ter nada e na região da Serra também não ter nada. Então nós brigamos muito por isso, para não deixar isso acontecer. Os pedágios caíram, foi um movimento que teve aqui a adesão de todos, nós organizamos, lideramos aqui um movimento junto com a Associação da Indústria e Comércio de Camaquã, com os prefeitos, com os sindicatos, fomos para a beira da BR, chamamos a atenção, fizemos o que a gente chama de constrangimento público ao governo para fazer se ele recuava. E foi um ponto importante. Então essa é a jogada de zagueiro. Da mesma maneira nas lutas aqui com os setores produtivos. Nós temos uma região que depende muito do campo. Né? Quando a cidade... Demais. Quando a cidade tem movimento é porque o interior conseguiu vender. Né? Porque o comércio compra de São Paulo, compra de outros estados e vende aqui para a nossa população. Né? Sim. O nosso campo produz aqui e vende para esses outros estados. Então, o campo é o que traz dinheiro de outros estados para cá ou de outros países. Os nossos fumicultores, por exemplo, e a turma da soja, eles vendem para indústrias ou para empresas que comercializam com o mundo inteiro. As indústrias de fumo são multinacionais estrangeiras que têm hoje base em Santa Cruz do Sul. Nossos agricultores vendem para lá, de lá embarca no container e vai para fora. Então é ali que a gente consegue, através do campo, trazer dinheiro novo para a cidade. Se não eu que comprei, né, uma calça na tua loja, tu pegou o dinheiro daquela loja e foi lá, cortou o cabelo, o cara que cortou o cabelo foi lá e almoçou no restaurante. Tu faz isso aqui. Quando tu tem o agro, o cara vendeu o fumo dele daqui para uma empresa multinacional, é o dinheiro dos Estados Unidos que entrou em Camaquã. Entendeu? Então, nós temos uma dependência muito grande do agro para que o resto tenha dinheiro novo e as pessoas aumentem a capacidade de aquisição, de renda e tudo. E aqui nós tivemos vários embates também em defesa de setores. Por exemplo, o setor do tabaco. O governo federal, por 2 vezes, agora no ano de 2023 e em 2025, levou uma proposta para um acordo internacional do qual o Brasil faz parte, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, de proibir a fabricação de cigarros com filtro no Brasil. Eu não sou fumante nem faço apologia ao tabagismo. Eu sei que fumar faz mal, mas eu vivo numa região que planta tabaco para finalidade de exportar. Cara, eu não posso aceitar que o governo do Brasil proíba a fabricação de cigarros com filtro, porque esse produto não é consumido por nós aqui, isso é consumido no mundo inteiro. Então o Brasil está jogando contra a própria indústria e contra os próprios produtores. Com certeza. Nós organizamos 2 missões internacionais para fazer pressão pública e retirar isso de pauta. Na primeira nós conseguimos. Na segunda, o governo insistiu da mesma maneira, nos impedindo de participar dos eventos. Um foi no Panamá e o outro na Suíça. Nós conseguimos porque nos articulamos com deputados da União Europeia. Teve um deputado de Portugal que nos ajudou a derrubar essa proposta lá. Mas essa é a ação de zagueiro. Assim foi como quando o governo federal tentou fazer um leilão para importar 7 bilhões de arroz, vindos provavelmente da Ásia, e quem ia vender era uma fábrica de sorvete, né? Era um mercadinho no Macapá chamado Queijo Minas, era um boteco num estado que tem um porto extremamente pequeno, né? Lá em Macapá, mal tem estrada para escoar a produção, uma empresa que fazia desde poda, roçada, limpeza de rua e locação de máquinas, ia vender arroz. Nós fizemos aquela denúncia, pressionamos o governo, aquilo, como eu digo, gerou um constrangimento político para Brasília. Deputados federais do Rio Grande do Sul começaram a coletar assinaturas para uma CPI. Quando chegou no último deputado assinar a CPI, o governo cancelou o leilão. Isso foi uma ação nossa. Isso tu não quantifica em preço, assim, isso foi o Marcos que trouxe recursos para cá. Não, o Marcos impediu, quando deputado da região, porque estando aqui nós fomos os primeiros a enxergar isso e os primeiros a falar sobre isso, evidentemente, mas nós impedimos um prejuízo sem tamanho para a nossa região, né? Para todos os nossos, nem só para os nossos produtores, para todos os nossos assim, cidadãos aqui da região. Então essa eu digo assim, a jogada, né, de zagueiro que a gente faz. Mais um exemplo, governo estadual agora há pouco tempo queria aumentar imposto. Vocês devem lembrar disso aí, né?
Sim. Veio a reforma tributária, aí o governo estava com medo que a reforma tributária retirasse dinheiro do Rio Grande do Sul, porque a lógica da reforma tributária agora é o seguinte: a cidade que mais ganha dinheiro não é a cidade que mais vende. Então não importa mais tu ter uma indústria grande aqui na cidade. Ganha a cidade que mais consome. E o Rio Grande do Sul é um estado que produz mais do que consome, porque a gente produz para fora do país. Camaquã é um exemplo disso. O comércio de Camaquã é o mais forte da nossa região. Mas o comércio de Camaquã comercializa para dentro da região. As indústrias e o nosso agro manda para fora. Nessa dinâmica, o Rio Grande do Sul perderia a receita. Então, o governador, preocupado com isso, fez um projeto para aumentar imposto, para tentar se precaver quando a reforma tributária vigorasse agora, né, a partir de 2027. E eu fui contra, eu não voto aumento de impostos de maneira alguma. Isso é uma questão de convicção ideológica. Eu sou um liberal na economia, eu tenho essa minha convicção, eu não voto aumento de imposto. Aí pressiona, o governo então fazer o seguinte: eu vou tirar incentivo fiscal de algumas empresas que já estão contando com isso. Tu tinha o plano A, aumento de imposto, plano B, retirar incentivo fiscal. Eu digo, não, mas para aí, eu tenho uma solução para isso, uma alternativa para isso, que seria um plano C. Qual era o meu plano C? Apresentar um projeto de lei para que o governo usasse a dívida ativa do Estado, hoje 56 bilhões de reais são cobrados de empresas, de pessoas pelo governo na justiça, de pessoas que não conseguiram pagar o imposto por várias razões, pode ser porque faltou grana na família mesmo, pode ser porque teve uma enchente, uma seca, alguma coisa do tipo, então as pessoas vão questionar. O nosso projeto permitiu o Estado dar desconto em juro e multa e alongar essa dívida para as pessoas poderem voltar a pagar administrativamente ela. Esse nosso projeto, Lucas, ele foi aprovado e o Estado conseguiu, através desse nosso projeto, negociar 7 bilhões de reais. Então foram 3 bilhões a mais do que ele esperava com o aumento de imposto. Essa é a jogada de zagueiro. A gente ajudou a impedir o aumento de imposto e deu para essas pessoas uma alternativa para voltar a pagar suas contas. Então é isso que eu enxergo nesse contexto regional. A gente, enquanto deputado de uma região que durante muito tempo foi ficando para trás, nós ainda temos que jogar na zaga. Talvez com um tempo maior a gente possa, inclusive, começar a marcar gol aqui na região. Mas a gente não pode perder. Jogar na zaga, por exemplo. Agora, o maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul vai para a Barra do Ribeiro. É uma nova indústria de celulose que a CMPC vai fazer. Ali são 13 mil empregos direto. A Barra do Ribeiro tem 12 mil habitantes. É mais do que o dobro da população da Barra, né? Nessa história aí, tu tá passando de 12 para 25 mil habitantes, sendo só os trabalhadores. Sim. Só que entre empregos diretos e indiretos são 40 mil. Camaquã vai crescer muito com esse projeto da Barra do Ribeiro, porque a cidade polo da região está aqui. Então tu não tem como fazer um investimento lá sem usar o polo aqui. O que acontece? Um promotor de justiça resolveu questionar que não podia ser aquele empreendimento porque tinha que consultar as aldeias de índios caigangues que estão espalhados pelo estado inteiro. Cara, isso foi um absurdo. A gente entrou forte nessa luta, pressionou e hoje a garantia desse empreendimento está voltando a acontecer. Então são essas ações que eu digo assim, hoje nós vamos jogar na zaga. Mas eu tenho certeza que em breve, quando alguns investimentos começarem a acontecer na região, nós temos sim condição na nossa região de começar a ser protagonista da indução política aqui do nosso estado, de fazer o estado ser protagonista mesmo também partindo da metade sul e não só da Serra Gaúcha. A gente pode fazer isso sim, tenho certeza disso. Temos todas as condições para isso. As melhores terras para agricultura estão aqui, as únicas áreas para mineração sustentável estão na metade sul, seja de carvão ali na região carbonífera, lá na região da fronteira com Bagé, na região de Caçapava, que agora descobriram as terras raras lá, com autorização. São José do Norte também tem possibilidade de mineração. Os melhores ventos para geração de energia eólica estão aqui. Já foi mapeado que de Barra do Ribeiro ao Chuí, toda essa costa da lagoa e do mar, é o melhor vento que tem, é mais constante o ano inteiro. Nós temos uma lagoa que é uma hidrovia, que pode nos conectar com o resto do mundo, passando na nossa frente, se a gente conseguir explorar isso adequadamente. Cara, tem tanta coisa, né? Tanta coisa. A melhor pecuária do estado está aqui.
Não é que aqui é gado de pasto, esse aqui é prêmio, né? Esse aqui ganha carimbo internacional, está aqui. As vinícolas da metade sul do estado estão mostrando que são melhores, até em alguns casos, que as da Serra Gaúcha. Nós temos os melhores azeites do mundo na metade sul do estado. Então a gente tem muita coisa boa aqui. E eu tenho convicção que em breve nós vamos ser um novo horizonte aqui para o estado. Vai ser o lugar onde os gaúchos vão olhar dizendo aqui, ó, é ali o lugar agora para se investir. Rapaz, estamos tendo uma aula aqui, né? Eles falam bastante, né, cara? Credo, tomar mais água aqui. Não, mas não. Homenagem à Itara. Não, a água Itara mata pau, né? Ô, Marcos, e cara, baseado nisso que tu explanou para nós aqui, o que tu acha que seria como prioridade? Tipo assim, vamos, né? E todos esses avanços que a gente pode ter, né? Por onde nós deveríamos começar, na tua opinião? Eu acho que um dos pontos mais importantes que a gente tem na região, que precisa ter na região, é criar um sentimento de identidade regional que a gente ainda não tem. Muitas vezes eu ouvi o pessoal falar que porque a serra cresce, o norte do estado cresce, porque lá é terra de gringo, é terra de alemão, os caras são diferentes. Isso é balela, cara, porque não é a cor da pele, a cor do olho de alguém ou o sobrenome de alguém que faz uma região, né? Se é fácil ou difícil de falar o sobrenome que faz a região crescer mais do que outra. Até porque a gente está cheio de imigrante aqui, pessoas de origem, né, de imigração alemã, italiana, polonesa aqui na nossa região. Não é isso. Esse é até um certo comentário, uma análise curta e, de certo modo, ela tem até um sinalzinho de racismo nela. O que faz a nossa região hoje ainda não ter um processo de identidade está muito no sentido daquilo que nos ajudou a construir a região. Vou te dar esse exemplo. A nossa região aqui, a metade sul, Ponte do Guaíba para baixo, foi a primeira região a ser colonizada no estado. Os primeiros imigrantes que vieram para cá, os portugueses que vieram para cá, vieram para guarnecer fronteira, lá com o lado uruguaio, argentino. Então a gente tinha um monte de gente que veio da Europa para cá, com espada na mão para guarnecer fronteira, disputando território com a Espanha, Portugal e Espanha, isso lá atrás. E depois que essas guerras acabaram, essas pessoas não tinham mais sentido. Foram perdendo, né, o sentido do que faziam. Já no norte do estado, que é uma imigração mais recente, os imigrantes que vieram para o norte do estado e para a serra, vieram para cá com expectativa de terra e trabalho. Claro que não eram terras boas, né? Vieram em condições também muito precárias, mas vieram com a missão de trabalhar. Então eles vieram, ao invés de uma espada na mão, vieram com uma enxada na mão para produzir. Sabiam que essa era a missão deles. E são pessoas que vieram também sabendo as origens. Eu falo com gente de cultura italiana e alemã que sabe, sempre eu digo assim, sabe o nome do barco, né, nem do avô, o nome do barco em que o bisavô, tataravô, desceu aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou Almeida, esse é meu sobrenome. Né? Meu pai é Pereira de Almeida, ele é nascido aqui em Camaquã. O pai dele era da região da Quitéria, em São Jerônimo. O meu pai conheceu o pai dele, mas o meu avô, por parte de pai, não sabe muita coisa sobre o próprio pai. E é mais ou menos isso que a gente tem aqui por essa região. A gente não conhece muito as nossas origens, a gente não sabe muito de onde a gente veio. E quando tu não tem esse sentimento de pertencimento a um grupo identitário, de nação, de território, parece que a gente não tem tanto apego pelas coisas como outras regiões têm. Então, um grande desafio ainda da região, em termos culturais, é a gente conseguir criar um sentimento de identidade e de unidade regional. Pertencimento. Um sentimento de pertencimento. Se a gente pertence a esse território, a esse reduto, e a gente defende. Né? Aí tu cria um sentimento de família. Quando tu tem um sentimento de família, tudo funciona melhor. Quando eu falo que tem 55 deputados no estado, estou falando estaduais, tu tem 50 no norte e 5 no sul, sabe por quê? Porque lá, naquelas cidades, o pessoal
né, naquelas regiões, o pessoal prioriza votar em quem representa aquelas regiões. Ali naquelas regiões, raramente se vota em um youtuber, em um tiktoker, um influenciador digital, um jogador de futebol ou assemelhado. Eles priorizam gente que represente o reduto deles, o território deles, a região deles. Claro que sempre tem alguém que dá uma beliscadinha ali, mas na nossa região, quando a gente começa a olhar os números na nossa região, nós temos aproximadamente 30% de votos em pessoas da região. O resto é gente de fora que passou por aqui e pegou a diferença que faltava para chegar. Eu fiz na eleição passada, Lucas, para ter uma ideia, do todo aqui da região, eu fiz em torno de 14 mil votos em toda a região Costa Doce. Os outros 16 mil eu fiz na zona sul do estado, na Grande Porto Alegre, litoral e outras regiões do Rio Grande do Sul. Porque aqui na região muita coisa se dissipou para pessoas sem vínculos, sem laços regionais. Já meus colegas deputados, por exemplo, eu tenho um colega que é deputado de Bento Gonçalves. Só de Bento Gonçalves ele saiu com 29 mil votos. Já está praticamente eleito. No resto da Serra ele foi um dos mais votados do estado. Eu tenho um outro colega que é de Igrejinha. Só em Igrejinha ele fez 19 mil votos. Deu uma caminhada ali na região e chegou onde tinha que chegar. E vários exemplos são assim. Por quê? Porque a Serra Gaúcha, ela entende, não, a Serra precisa de uma voz. Bento, Caxias e arredores, né? Porque só Bento sozinho também não elege deputado, né? Então a região precisa de alguém e se definiu que era aquele cara. Em torno de Igrejinha, Taquara, Três Coroas, Gramado, precisamos de um cara. Foi escolhido aquele cara. Então, esse é o desafio, é o sentimento de pertencimento. E como a gente não tem isso tão aflorado, então nos parece assim que às vezes qualquer coisa cabe, qualquer um pode nos representar. E algumas regiões do resto do Brasil têm esse sentimento. Quando tu vai para o norte, para o nordeste brasileiro, as pessoas não têm muito também essa noção de origem. Então, qualquer um que chega ali consegue dominar território e vai. É isso que eu acho que é o grande fator político hoje da nossa região e cultural. Identidade. Se a gente firmar a identidade, sensação de pertencimento, cara, nós vamos fortalecer tudo. Politicamente, a região, nós vamos fortalecer o nosso comércio, a gente vai fortalecer a nossa indústria, nós vamos fortalecer o nosso agro, nós vamos ter realmente um ambiente de competitividade com qualquer lugar desse país aqui, não tenha dúvida. Marcos, a gente fica pensando o seguinte, tem uma reflexão que eu queria ouvir de ti, tua opinião como político, que é o seguinte, a gente vê com muita intensidade o envolvimento da população como um todo numa eleição, por exemplo, municipal, né? Que aí os municípios fazem os trabalhos ali. E 2 anos após, na eleição presidencial, onde se fala muito na questão governador e presidente. Isso. Né? E eu sinto da maioria da parte da população, assim, não vou dizer maioria, mas de grande parte das pessoas que eu convivo, né? Mas, cara, assim, uma ausência de conhecimento quando se fala, deputado federal, deputado estadual, um senador, sabe? Quando tem essa questão, essa eleição para presidente. E, cara, eu percebo que o pessoal muitas vezes não conhece, acaba votando de forma muitas vezes aleatória, né? Porque tem que votar. Cara, como que tu enxerga isso? No caso, eu tô te falando como um eleitor, eu entendo o que tá dizendo. da rua, né? E tu é um cara, né, de dentro da política que trabalha, que tu sabe da necessidade, tu sabe da importância, tu defende essa importância, né? Da mesma forma que as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento na causa entendem isso aí, mas muita gente não entende. Pelo afastamento, muitas vezes pelas informações que a internet deveria dar e não dá. Enfim, como que tu enxerga isso e como que tu acha que a gente poderia
reverter essa questão. A eleição municipal ela está muito perto das pessoas, né? A gente vai definir, por exemplo, quem vai calçar a nossa rua, trocar a nossa lâmpada, quem vai conseguir a ficha para atendimento no posto de saúde, quem vai pintar o cordão na calçada. Então ela é uma eleição que está muito perto das pessoas e tu tem essa condição de acompanhar. A eleição de deputados, senadores, né? Ela é um pouco diferente, porque o papel do deputado ele é um papel mais conceitual, né? Tanto como deputado como senador, só começa com senador, deputado federal e estadual. O papel é, primeiro de tudo, fiscalizar governo. Então, tu fiscaliza quem executa, tu fiscaliza o governo estadual ou então o governo federal. Tu vota leis de alcance estadual ou federal, que muitas vezes não impactam de imediato na vida local. Eles impactam de uma maneira secundária até poder afunilar. E o segundo papel, o terceiro papel, né, dos parlamentares é ajudar a formar opinião. Então, tu tem que formar opinião da população sobre determinados assuntos que a tua linha política, a tua linha de pensamento partidário ou ideológico te conduz. Eu, por exemplo, me considero um cara de direita. Eu sou um conservador liberal. Sou conservador dos meus costumes, tolerante aos costumes dos outros, evidentemente, mas sou liberal na economia. Eu acho que o Estado tem que ser um Estado mais enxuto, com menor interferência na vida das pessoas, um Estado que cobre menos impostos, que deixe as pessoas trabalhar e produzir mais, menos burocrático, né? Essa é a minha visão como liberal, né? E tem outros aspectos que eu defendo nesse sentido. Então, o parlamentar é isso, né? Ele é um fiscal, um legislador, e muitas vezes a matéria legislativa demora para chegar nas pessoas, e um formador de opinião. Já o presidente e o governador, que é onde o povo fica mais atento, fica mais ligado, essa é uma eleição que realmente atrai mais gente, né? Porque tu está falando da bandeira do teu país, né? Quem é que vai ser o portador da bandeira verde e amarela? Ou daquela bandeira verde, amarela e vermelha que a gente carrega aqui. Então, tu tem uma atenção maior, né? Tu está falando do cara, por exemplo, o governador, que vai lidar com a brigada militar, com a polícia civil, com a escola do teu filho, com a estrada que tu circula, com o hospital que tu frequenta, né? Com os impostos que tu paga. Então, isso chama mais atenção. E o presidente da República é da mesma coisa, desde a relação que tu vai ter, no sentido de ter políticas públicas para saúde, educação, para minorias, para maiorias, política tributária, tu está falando também da pessoa aquela que vai ser o brasileiro ou a brasileira enquanto político. Então chama mais atenção. Eu acho que essa questão assim, de como fazer as pessoas prestarem mais atenção no papel parlamentar, deputado, isso é uma coisa que não tem como acontecer em primeiro plano. Mas uma coisa que eu defendo, e talvez assim a gente poderia dar mais uma maturidade para o processo político e atenção das pessoas, seria a unificação das eleições. Que os mandatos fossem de apenas 5 anos para os chefes de executivo, prefeito, governador e presidente, sem reeleição, 5 anos. Parlamentares, apenas uma reeleição, que esse é um sistema que muitos também defendem, assim como eu. Com voto distrital. Então, na hora que tu vai escolher o teu deputado estadual, o teu deputado federal, ele tem que pertencer a um distrito, ou seja, a uma região. Então, tu vai votar em alguém que está perto de ti. E, além de tudo, né, eu digo uma eleição só há 5 anos e uma eleição unificada. Que tu vote a cada 5 anos para vereador, prefeito, governador, deputados, senador, governador e presidente. Porque aí tu força a classe política, né, a ter interesse pelos assuntos reais, do mundo real, que são das pessoas. O tema da política nacional acaba sendo quase que sufocado pelos temas locais. Tu consegue, tendo um voto distrital, garantir que o cara que vai te representar na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados tenha compromisso com o problema real que está acontecendo aqui. Quando tu não tem isso, o assunto é outro. Quantas eleições a gente atravessou por aí que a pauta do presidente da República era vamos liberar o aborto ou não vamos liberar o aborto? Né? É o kit gay ou não kit gay? Né? Ou vamos botar cota para mulher, cota para gays, cotas para
né, em concurso público, na brigada, no exército, cara, tu acaba tratando de assuntos que não têm a mesma relevância sobre o assunto que a pessoa está querendo tratar naquele momento, que é o hospital da saúde, da casa dele, a estrada que ele está circulando. Então eu defendo isso, eu defendo mesmo a unificação do processo de eleição. Isso andou muito perto de acontecer numa reforma política recente aqui, mas ainda falta assim uma compreensão maior da população. Se as pessoas conseguirem, os grandes formadores de opinião conseguirem entender que a unificação do processo eleitoral pode ajudar a aproximar mais a política das pessoas e principalmente as pessoas da política na hora de definir, a gente pode dar um passo interessante. Cara, tu tá falando, eu tô imaginando aqui, não sei se o Fabrício também, cara, se isso acontecesse, ia mudar radicalmente, na minha opinião, até a forma geral de campanha, ia ter que trabalhar o pessoal mais alinhado, né? Aí, esse é o ponto, não acaba aquela promiscuidade. Eu acho que ia ser melhor. Do cara ter um candidato a presidente, o teu partido tem um candidato a presidente, tem um governador de outra linha política, um deputado de uma outra linha política. Tu acaba, né, de alguma maneira, alinhando as pessoas a pensar de forma mais organizada também a estrutura de Estado que ela quer ter, né? Se ela quer ter um Estado mais interventor, um Estado mais liberal, né, um Estado que fortaleça determinada política pública. Então essa é uma questão que a gente defende, assim como, né, o voto distrital, que eu acho que seria muito importante. Estamos tendo uma aula de política aqui, cara. Tem alguma pergunta, Fabrício? Ainda não? Tenho. Manda. Relacionado à arrecadação municipal, a gente percebe, assim, eu trabalho no município aqui perto, a gente percebe que cada vez menos a arrecadação municipal ela diminui, assim, né? E cada vez mais a cobrança fica direcionada para cima do município, para cumprimento de emendas, de recurso, de prestação de contas, de tudo. Mas esse recurso cada vez diminui mais para o município. O que enxerga como saída para isso? Cara, assim, ó, em números reais, tá? A cada R$100 de imposto pago por qualquer contribuinte, uma coisa tu pode ter certeza. Só R$15 vão ficar na tua cidade. O resto vai para o Estado e a grande parcela, que é 60% disso, ou seja, R$60, vai para o governo federal. Então, Brasília, o orçamento geral da União é uma loucura, né? São 3 trilhões de reais. E o orçamento municipal é bem menos do que isso. Só que Brasília, né, ela vive um processo de isolamento de realidade. As outras nações que adotaram o que a gente adotou, que é o federalismo, né, eles começaram de maneira diferente. Os Estados Unidos, por exemplo, é os Estados Unidos da América. O que é os Estados Unidos? A união dos estados formou um sentimento de nação e eles têm um país formado pela união dos estados. A gente tem algo parecido assim também. Só que ao invés de começar do indivíduo para a família, da família para a cidade, da cidade para o estado, do estado para o país, o Brasil, a gente vivia ainda lá na época da monarquia, né, do império, ameaças e pressões internacionais. O Brasil estava vendo que outras nações estavam migrando para um processo de federações. Aqui havia também uma espécie de uma tentativa de golpe militar lá naquela época do Império. E o que aconteceu? O próprio imperador declarou o país independente, né, de Portugal e criou uma república. Só que uma república onde ele continuava mandando em tudo, onde tudo ficava concentrado no poder central. Então, hoje a gente vive uma federação às avessas, diferente dos países que deram certo. Tudo começa em Brasília e de Brasília vai descendo para os estados e para os municípios. Então, é lá em Brasília, numa sala trancada com ar-condicionado e cafezinho, que os caras dizem assim: vamos fazer agora um programa para colocar a escola de ensino infantil nos municípios do Brasil. Aí eles se reúnem, tomam essa decisão, separam um pouquinho de orçamento para isso, definem a planta arquitetônica que essa escolinha vai ter. Quando tu chega pelo interior, todas as escolas de ensino infantil têm a mesma cara. São iguais. São iguais. Por quê? Porque o presidente da República quer deixar um legado.
Ele quer deixar uma marca, ele quer dizer que essa escolinha aqui foi feita na época da Dilma, essa foi na do Lula, aquela foi na do Bolsonaro, entendeu? Ele quer que aquilo fique com ele. E aí, tu entrega isso para o município, mas tu não dá a grana para a prefeitura pagar o professor, que é o mais caro, porque a escola tu constrói, bota dinheiro uma vez só e edifica ela. Mas tu pagar a merenda, tu pagar a estrutura, material didático, o salário do professor, Fazer não vem. funcionar, né? É outra história. Então, hoje, Brasília é isso. O presidente quer criar marca, quer criar legado, porque é um país ainda onde o populismo funciona. Enquanto a gente vê, por exemplo, primeiro-ministro da Alemanha, o presidente dos Estados Unidos, dentro de um porta-aviões, falando de macroeconomia, política internacional, o presidente da República está fazendo um comício no Nordeste com milhares de famílias, com milhares de pessoas, para fazer uma foto entregando a chave do Minha Casa Minha Vida para alguma pessoa, para poder dar um abraço numa senhora lá com carência, fazer um retrato bonito daquele. Então isso tem mercado para isso no Brasil, infelizmente, né? E muito por fruto dessa federação distorcida que a gente tem. E isso, meu amigo, assim, ó, essa federação às avessas, né? Ela já muito se debate que a gente precisaria fazer um novo pacto federativo, né? De repactuar tanto qual vai ser o poder político de Brasília, o poder político dos estados e dos municípios e também a participação financeira desses lugares. Só que o pacto federativo não anda porque quem está lá hoje é privilegiado pelo sistema. Então, tu imagina se o município tivesse mais autonomia financeira, mais autonomia política. Uma cidade próspera como Camaquã é, né? A gente pode achar que a cidade tem seus percalços, e tem, mas Camaquã é uma cidade próspera comparada a muitas outras cidades do resto do Brasil, né? Se a gente for olhar, Brasil de Santa Catarina para cima, Camaquã é uma cidade rica até, nesse sentido. Uma cidade próspera como Camaquã, se tivesse assim, condição de administrar seu próprio orçamento e autonomia para executar as coisas, nós estávamos vivendo hoje um país muito melhor, porque os municípios iam conseguir guiar melhor isso. Um exemplo, nós temos vários lugares na Europa, assim, onde é no município onde as coisas acontecem e parte depois para Estado e União. Portugal vive um federalismo parecido como esse. A Alemanha, a França, tem vários países assim. Os Estados Unidos é o exemplo de democracia que tanto se prega, né, que também funciona dessa maneira. Então esse é o ponto. Eu acho que é um novo pacto federativo, é trabalhar isso como um novo pacto. Só que para isso a gente precisaria de uma nova constituinte, ter uma nova constituição no país. Então, hoje, com aquele grupo que está lá, com aquela turma que está em Brasília, eu acho muito difícil que alguém tenha coragem de querer mudar a regra do jogo, porque o jogo está salvando muita gente, né? Está salvando o cara que roubou dinheiro com o Vorcaro lá no Banco Master, está salvando dinheiro, está salvando a pele de quem estava envolvido com o cara da Odebrecht, com os rolos da JBS. Então, tu mexer numa Constituição agora, tu estaria dando uma chance daqui a pouco do povo ir lá e dizer, a gente quer que o jogo agora comece a ser com essas regras. Aí, cara, não sobra, né? Acaba com o status quo que hoje está passando por lá, né? É isso aí, né, cara? É isso aí. Mas eu sou otimista, ainda tenho esperança. Mas hoje, assim, 2026, o Marcos Vinícius não crava a possibilidade que dentro dos próximos 4 anos se tenha uma nova constituinte. A não ser que algo muito louco aí seja revelado no futuro da política. Daqui a pouco alguma coisa muito, realmente tenebrosa tenha por trás para gerar uma grande comoção social para a gente poder ter isso. Hoje eu não vejo isso. Isso é um processo longo aqui de país. É uma coisa que a gente vai demorar bastante tempo para isso. Respondido, Fabrício. Sim, tem que fazer um reset no Brasil. Ctrl Alt Del ali. Né? Isso aí. Finalizar a tarefa e iniciar de novo. É quando dá a tela azul ali, né? A gente está naquela fase ali, né? É bem isso aí. Tu passa muito trabalho por esse estado aí? Trabalho? Tu diz nessas andanças pelo Rio Grande? Nessas andanças aí e discutindo e querendo que as coisas aconteçam de uma maneira e tu vê que não rola e... Cara, eu tenho sido assim, eu procuro ser um cara mais prático, assim, né? Mas eu tenho sonho, tenho esperança, né? Mas eu também tenho noção de realidade.
Então, eu não sou um deputado, por exemplo, não estou um deputado, nem sou um deputado que gasta muito tempo com briga em tribuna, com discursalhada, com videozinho de internet para dar o recorte e tal. Dificilmente tu, algum de vocês aqui, vai chegar em casa hoje, vai sentar no sofá e vai dar aquela relaxada no Rios ali e vai ver o Marcos Vinícius ali. Dificilmente. Talvez tu vai ver o cara lá de Minas Gerais, tu vai ver um cara do norte, do Brasil e tal, porque não é a minha prioridade isso. A minha prioridade é poder atender coisas que resolvam a vida das pessoas. Eu tenho um gabinete sempre cheio de gente. É vereador, prefeito, empresário, produtor, sempre levando demanda, pedindo coisa, a gente buscando resolver. Cara, eu não tenho tempo para ensaiar o gancho da minha fala, que depois bem cortado pelo videomaker vai virar o engajamento da tribuna, como alguns colegas meus fazem. Então eu não sou um cara de tantas brigas assim, né? Mas nessas andanças, assim, como tu diz, de ver trabalho, né, de passar trabalho, eu tenho sempre muito respeito às pessoas. As pessoas me respeitam, né? E eu respeito as outras pessoas, com os meus adversários. Eu não passo da minha, assim, contestação com outro colega deputado para o CPF dele. Eu não baixo o nível lá para a questão pessoal, familiar do cara. Às vezes tu tá lá vendo os caras debater e não é só ofender a mãe do cara, né? Então, gerando mil e outras confusões. Então, eu não faço isso, cara. Eu acho que esse tipo de política aí tá muito bom pro TikTok. Ela pro TikTok tá dando muito dinheiro pro TikTok, esse tipo de política. Tá ajudando a enriquecer a Meta lá e a turma do Instagram, porque dá bastante audiência e frequência. Mas, de alguma maneira, está empobrecendo o processo político do país, porque a gente está deixando de olhar para temas mais importantes. Então, como tu pergunta se eu passo trabalho, assim, cara, eu tento não gastar energia boa com coisa ruim. E quando eu tô pelo interior do estado, eu tô perto das pessoas, tô nas comunidades, tô tentando ouvir o que as pessoas, né, têm para me dizer e tentar voltar sempre do interior para Porto Alegre, se não com a solução, pelo menos com a pauta dela para a gente tentar resolver. É isso. E olha que eu conheço o estado inteiro, cara. Ando o estado inteiro aí, já há bastante tempo. Muito, muito, muito. Amanhã já começa a andança de novo. Ah, vamos lá. Tio, o cara simplesmente tem a política no DNA, né? Isso aí certamente é uma coisa que é indiscutível, né? Pela tua fala e pelo brilho no olho, no teu olho que o cara percebe, assim, sabe, falando. E fazer uma pergunta, não sei, eu acho que tu não vai ter resposta para essa pergunta, mas tu te imaginou alguma vez ser alguma coisa que não tivesse envolvimento com política? Ou tu nunca, nunca passou pela sua tua cabeça? Eu sou formado em Direito, né? Sou especialista em gestão, sou especialista em Direito Empresarial, já atuei nessa área, gosto dessa área, me vejo atuando nela se for necessário, mas eu acho que, assim, fora dessa atividade pública que a gente está fazendo, eu acho que uma coisa que talvez me realizaria muito, mas hoje eu já nem tenho tempo mais para isso, seria ser policial. Né? Policial era uma coisa que eu acho que eu poderia contribuir também de alguma maneira aí. Né? Policial, delegado, era uma coisa que eu pensava em um dia fazer, concurso para delegado, mas passou. Agora não vejo isso, é mais fácil atuar como advogado, como empresário, né? Mas é que política é missão, né, Lucas? E tem que ser compreendido por todos assim como missão. Isso aqui tem data e hora para acabar. E a missão é aquilo. Tem um ponto onde tu precisa ir e aonde tu precisa chegar. E o que tu quer entregar no final desse trabalho. Então eu tenho comigo isso de uma maneira muito clara. Assim, meu desafio hoje, em termos políticos, é conseguir colocar a nossa região no centro dos grandes debates políticos e econômicos do nosso estado. Que a gente consiga fazer a região Costa Doce ser o que hoje, por exemplo, é o Vale dos Sinos, ser o que é hoje, no contexto político, o que é o Vale do Taquari, aquela região de Lajeado, o que é a região de Caxias, a região... É isso, eu quero que a nossa região hoje ela tenha um sentido que ela realmente se afirme. E nós temos muita coisa para nos colocar nessa condição. Temos, já te falei, potencial natural, temos potencial produtivo, temos gente para isso, né?
mas a gente precisa também entrar mais nessa briga, assim, né, de como a gente vai se firmar. Então, esse é o meu desejo, né, da gente poder, vamos dizer assim, ter maior valor político, social e econômico, né, como região. Isso é um desafio grande, né, mas acho que já se conseguiu isso em outros lugares no estado e não é impossível que a gente tenha isso aqui. Com certeza, com o teu empenho, né? Não só o teu empenho, mas com o trabalho em conjunto, né? De vocês, junto com o prefeito, junto com outras autoridades que movem os municípios, que movem as regiões. Eu acho que isso é possível, sim. E como tu falou, a gente tem grandes condições na nossa região. E cabe também, de maneira geral, à população, é aquilo que nós falamos, né? A questão do pertencimento, né? A gente ter orgulho da nossa raiz, a gente ter orgulho da nossa região e trabalhar de forma coerente que as coisas cresçam, que evoluam. Não, e a gente precisa ter isso aí, puxar a nossa identidade, né? Eu falava, qual é a identidade da Metade Sul? Nós somos o povo mais corajoso, formado, né? Somos herdeiros do povo mais corajoso que veio para o Brasil. Os primeiros imigrantes que vieram para cá vieram de espada e lança na mão para defender um território. Acabou-se as guerras, o povo ficou teatino, né? Vagando por esse Rio Grande, que fez a formação do povo gaúcho, né? Quando o homem branco se perdeu por essas terras e não tinha mais sentido como soldado, foi se embreando por esse campo, tendo relacionamento e família com gente natural, nativo, com indígenas daqui, a gente formou o povo da Metade Sul, esse povo gaúcho que a gente tem. A gente fala o gaúcho, a primeira coisa que a gente lembra é aquele índio velho enrugado, né, tomando um mate na volta de um fogo. Esse é o nosso povo. E nós temos aqui na Metade Sul, né, uma história muito bonita. A gente foi aqui que nasceu a Revolução Farroupilha, uma das 5, na verdade, né, revoluções brasileiras que lutaram por liberdade no sentido amplo, de liberdade econômica, liberdade de expressão, liberdade política. É aqui que aconteceu isso. Camaquã, de Guaíba para baixo, né? Eu falo que Guaíba gosta de dizer que lá é o berço da Revolução, né? Mas Camaquã, na verdade, foi o coração da Revolução também, de certo modo. Muito do que se pensou e do que se fez foi aqui, na volta desse rio Camaquã. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se orgulhar mais, falar mais do que a gente fez. É uma coisa que eu sempre sinto, assim, que os nossos municípios também precisam trazer essa identidade aqui, né? Que a gente aqui é o povo. Se fala tanto em Revolução Farroupilha, né? Tanto aqui, isso foi aqui. Então isso é uma coisa que a gente constrói a identidade dessa maneira. Assim como o povo da Serra tem um orgulho demais de ser imigrante, né? De cantar as músicas que eles cantam, de dançar com o folclore que eles dançam, né? De fazer a polenta que eles fazem, de tudo. E é lindo aquilo. Mas a nossa não, a nossa identidade não está tão viva assim, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar mais, puxar mais essa temática. E, consequentemente, com isso, né, a gente poder buscar esse nosso tamanho, esse nosso respeito. Esse é um desejo que eu tenho muito grande, assim, da gente poder firmar a nossa cara, o nosso jeito é esse. E se Deus quiser, vamos conseguir. Vamos lá, se Deus quiser. Trabalhamos para isso, né? Isso aí. Marcos, o papo está muito bom, né? Muito produtivo, né? Com certeza esse programa vai ser bem esclarecedor de muitas questões aí. Eu tenho uma pergunta. Pessoas... tá. Eu tenho mais minha última pergunta. Hoje a gente é inundado com a palavra polarização, né? Certo. Acredita que ainda existe a possibilidade de diálogo entre diferentes posições e tal? E hoje essa polarização é favorável para a política, uma política saudável, uma política que a gente pensa em crescimento, para essa mudança que a gente planeja e tem esperança. Essa polarização é favorável, não é favorável? O que pensa? Olha, eu não acho ruim a polarização,
porque todos os países grandes envolvidos têm lados bem assim claros, né, do que pensa cada partido, cada liderança política. Isso não é ruim, porque tu saber exatamente o que o cara pensa é importante. A pior coisa que tem é o cara em cima do muro, sabe? O cara aquele que quando isso aqui, não, cara, né? Tu ter lado, isso é muito importante. Não significa que tu ter lado, tu não possa concordar com o lado oposto algumas vezes, ou que tu não possa respeitar o lado de lá algumas vezes ou ter diálogo. Mas ficar em cima do muro é muito ruim. O que acontece é que o Brasil tem uma democracia muito recente, assim. Nossa democracia foi conquistada nos anos 80. Na prática é isso. Nós temos pouco mais de 40 anos de democracia, enquanto outros países, né, usam democracia, eu digo democracia, de direito de votar, fazer política, tomar lado, já aí 200 anos, 200 e poucos anos, 300 anos em alguns países. Né? Então, nós temos muito pouco tempo. E ainda a gente é imaturo nesse sentido. Eu até falo assim para alguns amigos, né, o brasileiro ainda está na puberdade política, ele ainda não amadureceu completamente a política. E a polarização é ruim em algum sentido hoje, porque tu ainda está vivendo assim aquele amor juvenil excessivo, né, que tu tem uma paixão muito louca por um lado, que tu chega a ficar cego, não conseguir enxergar os defeitos do lado que tu tá, e ao mesmo tempo, quando alguém dá um sinalzinho pro lado de lá, parece que tá te traindo já, sabe? Aquela coisa do guri ou da guria muito novo, muito apaixonado, que todas as qualidades que ela vive com a pessoa que ela tá são as melhores do mundo. Mas se aquela menina que o cara tá, ou o guri que a menina tá, sabe, conversou no intervalo do colégio com outro menino, parece que já... Então é isso que está acontecendo hoje com a política no Brasil. A polarização não é ruim, ela é boa, é saudável. Mas como o brasileiro ainda é muito recente a capacidade, parece que qualquer sinalização que tu faça para um lado ou para outro, ou qualquer concessão que um faça para um lado ou outro, parece já que o cara, né, já não presta mais, que já é traidor, que já não sei o quê. Então os políticos do lado da esquerda e da direita se tornaram reféns dessa imaturidade ainda que a gente vive na política. Então o cara que está lá na direita ou na esquerda, ele tem que ser muito radical para ele ter visibilidade, para ele ter atenção. O da direita tem que ser muito radical para ter visibilidade e ter atenção. O cara que já está mais para o centro da direita ou do centro da esquerda, que quer tentar resolver um problema real, ele é muitas vezes visto como um vacilão ali, ou um traidor. Isso não pode ser assim, considerado assim. O que eu não gosto é o cara que fica bem no meio dos dois o tempo inteiro, que elogia os dois lados, que vai vaselina nos dois lados o tempo inteiro, porque, cara, não tem como, né, assim, dar certo. Isso não tem, tipo assim, eu sou Grêmio, eu sou Inter, né, não significa que o gremista vai ter que viver em guerra com o Colorado, não, ele pode conviver, ele pode ter uma relação fraterna e disputar dentro do campo. O jogo saiu do campo, né? O político está ali na política, a relação do CPF é o CPF. Mas o que não pode é o cara do meio termo. Então, se tivesse um time vermelho e azul ali, que hora jogasse para um lado, hora jogasse para o outro, não ia aceitar. É isso que eu vejo, assim. Me espichei demais na resposta, mas é isso. Acho que polarização não é ruim, acho que ela é boa, mas o problema é esse recente amadurecimento da população brasileira como um todo para a política, que quase que obriga o cara a ficar em cima dessa batalha o tempo inteiro de um lado ou de outro. Respondido. Resposta aprovada, Fabrício. Quem sou eu para julgar a resposta? Marcos, o papo está muito bom, mas, né, a gente... Vamos deixar para uma outra oportunidade também nós conversar mais um pouco, né? Ora, não, vamos lá, vamos deixar, com certeza. Mas, Lucas, só agradecer vocês aqui, né, pela oportunidade da gente estar tendo esse bate-papo legal aqui. E mais uma vez, né, parabenizar vocês pelo trabalho que estão fazendo, seja aqui com o podcast, seja o trabalho na produção musical e cultural da nossa terra. Isso é muito importante, é algo que nos agrega muito valor. E uma coisa eu falo aqui também para vocês, ó. Já falei pro Lucas aqui, que é músico, falei pro Faustinho esses dias,
falei pro Maiquinho, os guri aqui que são parceiros de vocês também. Dentro dessa história de identidade regional. Toda vez que tem um evento em Camaquã e eu escuto aquele hino municipal de Camaquã, gravado em fita cassete, que eu acho que isso foi gravado lá nos anos 60, que tu não entende o que está sendo falado, me dá uma ânsia, cara. Eu vou fazer um desafio aqui no estúdio para vocês, a todos os músicos de Camaquã, que vocês regravem o hino de Camaquã aqui no estúdio. Camaquã, terra hospitaleira, altaneira Camaquã, mas com uma voz de gaúcho daqui de verdade, com instrumento de verdade, não aquela fita cassete que foi virada em CD, que hoje já é um MP3, que quando bota cada evento, aquilo me dá um pavor. Então, esse é o desafio, o pedido que eu faço para vocês, juntem os músicos de Camaquã e regravem o hino municipal de Camaquã, que é tão bonito aqui, com qualidade, que vocês têm condição de entregar. E tá em tempo ainda de pedir autorização, né? Porque a dona Helena Corleta, É isso mesmo. né? Não é difícil. Olha, ó, os caras se olhando, já saiu um projeto novo, olha a cara. Amanhã já começa. Não, cara, mas é uma letra tão bonita, né? O hino tão bonito. Quando eu fui prefeito de Sentinela, eu fiz um hino na cidade lá também. Só que eu fiz um jeito diferente, eu não tinha um artista lá para fazer o hino, eu fiz um concurso de poesias com as crianças na escola. Então todas as crianças escreveram poesias sobre a cidade, um desenho. E aí chamei um cara que tinha habilidade com produção cultural lá, e ele olhou, acho que 200 poesias, mais ou menos, na época. Foi coletando. E foi coletando a frase de um, a frase do outro, e estruturou uma letra com base no trabalho dessas crianças. As que mais aproveitaram receberam um presente, todas receberam um certificado, e o hino de Sentinela foi fruto disso, né? Do sentimento que as crianças tinham da própria cidade, aí amadurecido por um músico, por um cara que tinha talento para produção. E Camaquã tem uma joia, né? Então acho que esse é um desafio aqui, viu? O Lucas, eu cobro isso dele o tempo inteiro, cara. Tem que fazer isso. Agora já foi, o Faustinho fez. Fez? É, a prefeitura contratou. Ah, eu não sabia. Agora há pouco faz o quê? Não Mês, eu sabia. acho, por aí, né? Já entregou? Acho que daí eu já vi, mas não sei se ele entregou já. Ah, não, então Não, tá acho que não. Acho que não. Senão a gente já ia saber. E olha que eu tô Ah, cobrando dele há horas, faz uns 3 anos que eu cobro dele que grave o hino de Camaquã. Viu, ó? Então, Escutou. É? Escutou. Marcos, muito obrigado, Obrigado, por estar amigo. com a gente. A gente sabe da tua correria, né? Mas, cara, tu dispor aí um pouco do teu tempo para estar aqui com a gente hoje, a gente nos sentimos honrados Obrigado. por poder registrar esse momento, né? E, cara, a gente brinca, isso fica no YouTube, tu vai poder, daqui a 5, 10 anos, tu vai poder te enxergar e ver o que E tu vai tá falou e ver tua situação. Bah, olha só, naquela época eu era assim, eu falei isso, naquela época eu tava vivendo Isso tal. aí. Muito, né? Isso aí, registros que a gente está verdade, fazendo. É verdade. E esse é o nosso objetivo de registrar pessoas, registrar grandes nomes, né, que, conforme eu falei, que fazem a diferença na nossa Camaquã, na nossa região. Que coisa boa. E Muito obrigado, Tu Lucas. tá fazendo parte a partir de Muito agora. obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Tá, Obrigado meu? por estar aqui com vocês. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Então, gente, depois dessa grande entrevista, desse bate-papo, dessa aula de política que a gente teve da nossa região, que com certeza estão saindo, né, com o intelecto muito mais rico, né, da noite de hoje. Vamos finalizando, né, agradecendo aos nossos apoiadores. Então, mandar um abraço para Água Mineral Itaara, Lovely Moments, Tempo de Mar, Dona Luna Pet Shop e X do Raio. Nosso muito, muito, muito obrigado. E mais uma vez, né, não esquecer de se inscrever no canal, que isso ajuda a gente pra caramba, se inscrever no YouTube aí, né, compartilhar com os amigos, né, dar o likezinho também, que aí o YouTube vai entender que o conteúdo é bacana, que vale a pena ser espalhado, né, nas redes sociais. E é isso aí, gente. Esse é o nosso objetivo, de trazer histórias, né, trazer grandes momentos, trazer grandes registros para vocês. Então, no episódio de hoje, vocês tiveram Marcos Vinícius, né, o nosso deputado estadual, junto com a gente. E agradecer mais uma vez a tua audiência
E segunda-feira que vem, estamos novamente juntos aí, com mais uma história, pra gente contar pra vocês aí, né, com todo o nosso empenho e amor que a gente faz, né, que é a cultura, que é a arte. Nosso muito obrigado. Vocês tiveram mais um episódio do Biflow Podcast. Valeu, gente! Valeu!